Parte 4, capítulo 2. O efeito das orações, rituais e exercícios. Orações, rituais e exercícios são importantes na espiritualização do corpo vital. Se pelas orações frequentes obtivermos o perdão pelas injúrias que fizemos aos outros e se fizermos toda a reparação possível, purificando nossos corpos vitais, perdoando aqueles que erraram contra nós e eliminarmos todo o mau sentimento, nos livraremos de muitos infortúnios pós-mortem, além de prepararmos o lugar para a Irmandade Universal, que depende em particular da vitória do corpo vital sobre o corpo de desejos. Em forma de memória, o corpo de desejos impressiona no corpo vital a ideia de vingança. Um temperamento sereno diante dos vários aborrecimentos da vida diária significa vitória. Por isso, o aspirante deve procurar controlar o seu temperamento, pois isso inclui trabalho em ambos os corpos. A oração do Senhor inclui isso também, pois quando vemos que estamos fazendo alguém sofrer, nós observamos e procuramos encontrar a causa. Perda de controle é uma dessas causas com origem no corpo de desejos. Muitas pessoas abandonam a vida física com o mesmo temperamento que trouxeram, mas o aspirante tem que sistematicamente subjugar todas as tentativas do corpo de desejos de assumir o comando. Isso pode ser feito concentrando-se em ideais elevados que fortalecem o corpo vital, sendo muito mais eficaz que as orações comuns da igreja. Os cientistas ocultos usam concentração em vez da oração, porque aquela está acompanhada da ajuda da mente, que é fria e sem sentimento, enquanto que a oração é normalmente ditada pela emoção. Quando ditada por uma devoção pura e altruísta a elevados ideais, a oração é muito superior a uma fria concentração. A oração nunca pode ser fria e sim deve apoiar-se nas asas do amor para levar os eflúvios do místico para a divindade. O espírito de vida, na oração do Pai Nosso, roga a sua contraparte, o Filho, pela sua contraparte, na natureza inferior, o corpo vital. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. A oração que trata das necessidades do corpo vital é: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. O corpo vital é o assento da memória. Nela estão armazenados os registros subconscientes de todos os acontecimentos passados de nossa vida, bons ou maus, incluindo todos os sofrimentos infligidos ou sofridos e os benefícios recebidos ou os dados. Lembramos que o registro da vida é feito a partir dessas imagens logo após a saída do corpo denso por ocasião da morte e que todos os sofrimentos da existência pós-morte são os resultados dos acontecimentos registrados nessas imagens. O corpo vital, sendo depósito do panorama de nossas vidas, nossos próprios pecados e os erros que sofremos nas mãos dos outros, lá estão gravados. Daí que a quinta oração: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, anuncia as necessidades do corpo vital. Ressalta-se que essa oração ensina a doutrina da
remissão dos pecados nas palavras, perdoa-nos, e a lei de consequência nas palavras, assim como nós perdoamos, fazendo da nossa própria atitude para com os outros à medida da nossa emancipação. A oração Rosa Cruz, é o modelo de oração que eleva, que enobrece o ser humano. E quanto mais o ser humano cultive essa atitude mental e alimente essas elevadas aspirações, mais ele estará elevando os dois éteres superiores para fora do corpo vital. As igrejas dizem: ore, 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 e elas estão bem em sintonia com o ensinamento oculto, pois desse modo o corpo vital está sendo trabalhado pela constante repetição das elevadas aspirações. É desse modo que age tudo aquilo que tem corpo vital. Então, quando queremos atuar sobre o corpo vital, devemos fazê-lo pelo método da repetição. Temos os 4 éteres presentes no corpo vital, e os 2 éteres inferiores cuidam das funções físicas, como nos lembramos em particular da conferência sobre visão e introvisão espiritual. Vimos nela que os 2 éteres superiores tinham que ser levados conosco quando queríamos funcionar nos mundos superiores. E é esse repetido impacto que torna a divisão entre os 2 éteres inferiores e os 2 éteres superiores possível. É nesse aspecto que as igrejas são ainda fatores do desenvolvimento espiritual, porque elas dizem para os devotos que eles têm que orar sem cessar. Mas não devemos orar de modo egoísta. Temos que orar altruisticamente e em harmonia com o bem universal. Quando rezamos para chover e nosso vizinho reza pela estiagem, tem que prevalecer o caos se as orações forem atendidas. Nem devemos supor que seja para se negociar com Deus, como parece ser a concepção daqueles que bradam mais alto nas reuniões de oração. Existe certa atitude espiritual a ser alcançada que o místico conhece muito bem quando ele entra em seus aposentos. A lei é um freio para a natureza de desejos, mas quando o progresso oculto, ou melhor dizendo, o espiritual é almejado, a espiritualização do corpo vital deve ser também realizada. E isso é conseguido por meio da arte, da religião e impactos repetidos com frequência, pois a nota-chave do corpo vital é repetição, como podemos ver observando as plantas que possuem apenas um corpo denso e um corpo vital. Seus galhos e folhas seguem uns aos outros em sucessão contínua. As plantas os fazem crescer alternadamente. Foi o corpo vital que construiu as vértebras da coluna espinhal dos seres humanos, uma após a outra em constante repetição. E a memória, por exemplo, que é uma das faculdades do corpo vital, é fortalecida e desenvolvida pela interação e reiteração constantes. Quando os protestantes saíram da Igreja Católica, eles, em verdade, deixaram muitos abusos para trás, mas também abandonaram quase tudo de valor. Eles abandonaram o ritual que todos deviam conhecer e compreender, apesar da má enunciação por parte do padre. Conhecendo o ritual, o leigo poderia enviar seus pensamentos na mesma direção do pensamento do padre que estivesse lendo, e assim uma enorme quantidade de pensamentos espirituais idênticos
seriam reunidos juntos e projetados sobre a comunidade para o bem ou para o mal. Aqueles que vão a uma igreja católica, compreendendo o ritual, são ainda hoje capazes de unir seus pensamentos em conclave espiritual e guardar na memória o que se passou. Então, eles estão a todo o momento adicionando um pouco mais à espiritualização de seus corpos vitais, enquanto que os membros da Igreja Protestante foram afetados apenas em suas naturezas emocionais, cujo efeito é logo perdido. A Bíblia nos diz para orarmos sem cessar, e muitos escarneceram, dizendo que se Deus é onisciente e Ele sabe do que necessitamos sem orarmos, e se Ele não o é, provavelmente não é onipotente. E por esse motivo, nossas orações não serão atendidas, sendo então inútil orar. Mas aquele mandamento foi estabelecido a partir do conhecimento da natureza do corpo vital que necessita daquela repetição para que seja espiritualizado. Antes de um ritual atingir seu efeito máximo, entretanto, aqueles que desse modo se destinam a crescer precisam tornar-se afinados com ele. Isso envolve trabalho em seus corpos vitais, enquanto esses veículos estão ainda em formação. É assunto de conhecimento oculto que o nascimento é um feito quádruplo e que o nascimento do corpo denso é apenas um passo no processo. O corpo vital também passa por um desenvolvimento análogo ao do crescimento intrauterino do corpo denso. Ele nasce em torno do 7º ano de vida. Durante os 7 anos seguintes, o corpo de desejos amadurece e nasce em torno do 14º ano, quando se atinge a adolescência, e a mente nasce aos 21, quando tem início a idade adulta. Esses fatos ocultos são bem conhecidos pela hierarquia católica, e enquanto os ministros protestantes trabalham sobre a natureza emocional, que está sempre procurando algo novo e sensacional, sem perceber a inutilidade da luta e o fato de que é esse seu veículo mais exuberante que leva as pessoas das igrejas em busca de algo novo e mais sensacional. A hierarquia católica, ocultamente informada, concentra seus esforços nas crianças. Dê-nos as crianças até 7 anos e serão nossas para sempre. Eles dizem, e eles estão certos. Durante esses importantes 7 anos, eles impregnam os plásticos corpos vitais de que estão encarregados nesse propósito através da repetição. As orações repetidas, a duração e o tom dos vários cantos e o incenso, tudo tem um poderoso efeito sobre o corpo vital em crescimento. Então, todos os esforços para elevar a humanidade trabalhando-se sobre o instável corpo de desejos são e sempre serão inúteis. Isso foi reconhecido por todas as escolas ocultas e em todos os tempos, e que elas têm, portanto, se dirigido para a mudança do corpo vital, trabalhando com a sua nota-chave, que é a repetição. Para esse propósito, elas escreveram vários rituais adequados à humanidade nos diferentes estágios de seu desenvolvimento, e desse modo elas têm favorecido o crescimento anímico lenta, mas firmemente, sem se importar se o ser humano estava ou não ciente de estar sendo
influenciado desse modo. O antigo templo de mistério Atlante, do qual falamos no tabernáculo do deserto, tinha certos ritos prescritos no monte pela divina hierarquia que foi seu mestre particular. Alguns rituais eram realizados durante os dias úteis, outros ritos eram usados no sábado e ainda outros nas épocas de lua nova e nos grandes festivais solares. Ninguém abaixo do mais alto sacerdote tinha poder de alterar o ritual sob pena de punição por morte. Durante o sono, as correntes do corpo de desejos fluem e seus vórtices movem-se e giram em enorme rapidez. Mas logo que entra no corpo denso, suas correntes e vórtices quase que são parados pela matéria densa e pelas correntes nervosas do corpo vital que levam e trazem as mensagens do cérebro. É o objetivo do exercício de retrospecção aquietar o corpo denso no mesmo grau de inércia e insensibilidade que prevalece durante o sono, embora o espírito interno esteja perfeitamente desperto, alerta e consciente. Por isso, estabelecemos uma condição onde os centros sensoriais do corpo de desejos podem começar a girar enquanto permanece dentro do corpo denso. Esses exercícios, concentração e retrospecção, serão improdutivos em resultados se não forem acompanhados por ato de amor, pois o amor será a nota-chave da idade que se aproxima, assim como a lei é a norma atual. A intensa expressão da primeira qualidade aumenta a luminosidade fosforescente e a densidade dos éteres que nossos corpos vitais, as correntes de fogo rompem a ligação com o traje mortal e o ser humano, uma vez nascido da água ao emergir da Atlântida, agora nasce do Espírito no reino de Deus. A força dinâmica de seu amor abriu um caminho para a terra do amor, e indescritível é o júbilo entre os que já se encontram quando chegam novos invasores, pois cada um que chega apressa a vinda do Senhor e o estabelecimento definido do reino dos céus. É uma máxima mística que todo desenvolvimento espiritual começa com o corpo vital. Esse corpo é o mais próximo ao corpo denso em densidade. Sua nota-chave é a repetição e é o veículo dos hábitos, sendo isso, de certo modo, difícil mudá-lo ou influenciá-lo. Mas uma vez que a mudança tenha sido feita e um hábito adquirido pela repetição, seu desempenho torna-se automático de algum modo. Essa característica tanto é boa quanto má em relação à oração, pois a impressão gravada nos éteres desse veículo vai impelir o estudante Rosa Cruz a ser fiel à sua devoção em ocasiões estabelecidas, mesmo que ele tenha perdido o interesse no exercício e suas orações se tornado meras fórmulas. Se não fosse por essa tendência do corpo vital de formar hábitos, os aspirantes acordariam para o perigo logo que o verdadeiro amor começasse a diminuir e seria então mais fácil reparar a perda e permanecer no caminho. Por esse motivo, o aspirante deveria se examinar cuidadosamente de tempos em tempos para ver se ele ainda
tem asas e poder com os quais, sem hesitação e com firmeza, possa se elevar ao Pai no céu. As asas são em número de duas. Amor e aspiração são seus nomes. E o poder irresistível que as impele é intensa ânsia. Sem esses e uma compreensão inteligente para direcionar a invocação, a oração é apenas um murmúrio. Se realizada apropriadamente, é o método mais poderoso de crescimento da alma. Os átomos nos corpos dos menos evoluídos vibram num ritmo extremamente lento, e quando no decorrer do tempo uma dessas pessoas se desenvolve ao ponto em que seja possível favorecê-la no caminho da realização, é necessário aumentar essa frequência vibratória do átomo, de modo que o corpo vital, que é o meio de crescimento oculto, possa, de algum modo, ser liberado das forças enfraquecedoras do átomo físico. Esse resultado é obtido por meio de exercícios respiratórios que, com o tempo, aceleram as vibrações do átomo e possibilita o crescimento espiritual necessário para o indivíduo realizar-se. Anos atrás, quando o autor se iniciou no caminho e estava imbuído da impaciência comum aos buscadores ardentes do conhecimento, ele leu sobre os exercícios respiratórios publicados por Swami Vivekananda e começou a seguir as instruções, e o resultado foi que depois de 2 dias o corpo vital foi expulso do corpo denso. Isso produziu uma sensação de andar no ar, de ser incapaz de pôr os pés no chão duro. O corpo todo parecia estar vibrando em enorme frequência. O bom senso veio em seu auxílio. Os exercícios foram interrompidos, mas foram necessários 2 semanas inteiras até a recuperação da condição normal de andar no chão com passo firme e até o cessar das vibrações anormais. O corpo vital é como um espelho, ou melhor, como a película de um filme. Ele retrata as imagens do mundo externo segundo nossa faculdade de observação e as ideias internas do espírito que o habita segundo a clareza e o treino da mente. Devoção e discernimento, ou ainda emoção e intelecto, determinam a nossa atitude para com essas imagens, e sua ação equilibrada leva a um desenvolvimento harmonioso. Quando suficientemente desenvolvidos, eles inevitavelmente trazem à tona o processo de purificação. O ser humano compreenderá que para alcançar o objetivo, ele precisa abandonar tudo o que entrava as rodas do progresso. Um bom mecânico almeja ter as melhores ferramentas e mantê-las em perfeita ordem, pois ele sabe o valor delas na execução de um bom trabalho. Nossos corpos são ferramentas do espírito e, dependendo de como estejam desajustadas, impedem sua manifestação. O discernimento nos ensina o que está entravando o progresso, e a devoção a uma vida superior ajuda a eliminar os hábitos, os traços de caráter e indesejáveis, suplantando o mero desejo.